Super. Vidas negras importam. O Interessa está no ar. Na Rádio Super, Interessa. Um olhar feminino sobre a atualidade, relacionamento, saúde, filhos, trabalho, espiritualidade e tudo que elas quiserem falar. Um timaço de mulheres fortes, de opinião firme, discutindo e analisando o que interessa para a sua vida. Interessa. Olá, eu sou Renata Brita, você ouve Interessa pela Rádio Super 91.7, assiste a nossa live nas plataformas digitais de O Tempo, estamos no Facebook, no YouTube e também no Twitter, @O Tempo. Você também pode ler a página do Interessa, que é publicada de segunda a sexta-feira na nossa edição impressa, ou seja, no jornal O Tempo e também no nosso portal, está lá, otempo.com.br. Você pode participar aqui da nossa discussão pelo nosso WhatsApp 988-100-917 e também pelas nossas redes sociais, deixando aí seu comentário no nosso Facebook, aí na nossa live. Este programa tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida. Interessa! Aí estão elas, as maravilhosas, as jornalistas Tati Lagoa. Olá, Brasil! Com esse tema maravilhoso de hoje, gente. Muito bem, Flaviane Paixão. Ei, gente. Tudo bem com vocês, né? Tudo bem. Thalita Marinho. Oi, meu povo, tudo bem? Joia. E Fernanda Viegas. Ei, gente, vamos que vamos, é importante o assunto. Vamos lá, um beijo pra Juju também aqui na nossa operação. Este é o nosso timaço de mulheres que vão discutir e analisar o que interessa para a sua vida. Vamos ao tema do dia. Os brasileiros nunca demonstraram tanto interesse por questões raciais como neste ano. Em 2020, um levantamento do coletivo Influência Negra demonstrou que alguns verbetes, expressões ou palavras como privilégio, antirracismo, antirracista e o que é racismo estrutural foram pesquisados no Google neste ano em uma frequência até então inédita. Para se ter uma ideia, a busca por caminhos para combater o racismo cresceu mais de 5.000% de 2019 para 2020. O evento catalisador desse fenômeno, que já vinha sendo construído aí ao longo dos anos, parece ter sido o assassinato do afro-americano George Floyd, que no dia 25 de maio, foi asfixiado por 8 minutos por um policial branco com histórico de uso da violência em abordagens como essa. O abaixo-assinado que pede justiça para o caso de George Floyd, hospedado na plataforma digital change.org, tem recorde de apoiadores. Foram quase 20 milhões de signatários até agora, mais que o triplo em comparação à segunda maior campanha promovida pelo site, que soma aí 5 milhões e meio de apoiadores. Tudo isso nós vamos acompanhar hoje no Interessa desta quinta-feira. Nossa enquete de hoje, responda. Na sua opinião, o que significa esse aumento das buscas no Google por racismo estrutural? Número 1, nada. Número 2, que o racismo está diminuindo. E número 3, que a luta antirracista está chamando atenção. Vota na nossa live aí no Facebook de O Tempo e participe pelo WhatsApp ao 988-100-917. Muito bem, começando, gente, olha só, como existe uma grande busca por esses conceitos, como a gente viu esses números aí liberados pelo Google, nós vamos abrir então, explicando rapidinho o que significa cada um deles. Privilégio com Thalita Marinho. Privilégio no dicionário está definido assim: direito, vantagem, prerrogativa, válidos apenas para um indivíduo ou um grupo em detrimento da maioria. Regalia. Antirracismo, Tati Lagoa. Antirracismo é um conjunto aí de ações, para tentar quebrar uma estrutura racista, só que não de forma mais ativa, vamos dizer assim. As pessoas pararam de simplesmente se indignarem, paradas, e estão indo para ação para romper com esse racismo. Antirracista, Flaviane Paixão. A atitude antirracista escolhe como estratégia de administração de conflitos a colaboração. Então, informe-se sobre o racismo, questione, enxergue a negritude, reconheça os privilégios da branquitude e entenda que a responsabilidade histórica pela criação do racismo é da branquitude. Fernanda Viegas, conte para nós o que é racismo estrutural.
Racismo estrutural é um conjunto de práticas culturais, históricas, institucionais que fazem com que você coloque um grupo étnico superior ao outro. Então é quando você não percebe que não tem negro nenhum numa sala, quando você não se sensibiliza com negros morrendo, sofrendo violência, quando você não percebe, né, quando isso não faz diferença para você. Assim como o machismo também faz parte da estrutura da nossa sociedade, onde os homens têm privilégios, têm lugares de poder, alcançam mais facilmente todos os ambientes e a gente quase não questiona ou quase não fazia isso. E aí são quando a estrutura da sociedade está feita tanto de uma forma, né, no caso do racismo, com a escravidão, e isso vai crescendo e a gente agora precisa combater antes que a estrutura não mude. Muito bem, eu só vou corrigir aqui, eu acho que eu assassinei o português, conte-nos, por favor, né? Mas tudo bem, está vivo novamente. Faço uma pergunta então, jogo para vocês então interessantes, como é que vocês avaliam então este crescimento, né, nas buscas, nesse interesse por essas questões antirracistas? O que vocês têm a dizer sobre isso? Começa com o Tati. Então, eu acho que é uma soma de fatores, na verdade, né? O racismo, ele não aumentou, ele sempre existiu, tanto que tivemos a escravidão, né, gente? Só que o que acontece é que nós estamos em um período em que tudo está mais exacerbado. Nós temos, inclusive, no mundo inteiro, uma escalada de ódio e tem alguns governos no mundo inteiro que, inclusive, fomentam isso. A partir do momento em que você passa a ver que outras pessoas estão tendo coragem de praticar atos racistas, você, como um racista, se encoraja também. Só que está exacerbado para os dois lados. Então, quem é antirracista também percebeu que por causa desse aumento da violência contra negros, houve uma necessidade maior de reação. Então, em função disso, e tudo acontece em um campo de batalha maior que é a internet. Em função disso, então, tanto porque as pessoas estão tendo mais coragem de mostrar que são racistas, de outro lado, vem uma reação, então é uma somatória de fatores, né? Para toda ação, uma reação. Muito bem. Fernanda Viegas. Olha, Renata, eu acredito que ao mesmo tempo que os negros começaram a entender que eles precisavam, né, fazer uma força muito grande, porque o negro sempre lutou contra isso e existem vários grupos por aí que trabalham nessa temática antirracista. Mas com os últimos fatos e a coisa cresceu muito, essas organizações, elas conseguiram mais apoio. Então, eu acho que elas conseguiram, sim, chamar muito mais a atenção e eu acredito, e aí do lado sendo positiva, de que as pessoas também tomaram mais curiosidade sobre essas questões e foram tentar entender o que esses negros já falam há um tempo, porque esses termos todos, né, é para tentar explicar as questões, né, e aí as pessoas, quando elas ouvem, algumas não sabem o que significa e tomaram curiosidade, né, tiveram curiosidade e foram buscar o significado, o que mostra que essa curiosidade pode aí sim ajudar essas pessoas a mudar de postura. Eu acredito que isso está começando, mas a gente sabe que esses termos, né, quem já se interessa por isso há mais tempo ou que sofre isso na pele sabe que essas discussões já existem há muito tempo, os nomes já são falados também há muito tempo, só que agora eles ganharam corpo porque um vídeo circulou, um vídeo muito forte, de quase 9 minutos, que não tinha como mais a gente não falar, né? Não tinha mais como fechar os olhos. E aí as pequenas atitudes também começaram a ser lembradas para que a gente combata, porque é por aí, né? É naquelas pequenas atitudes do dia a dia que a gente consegue fazer a diferença numa estrutura como a sociedade. Agora, só um parênteses, como é incrível, né? Assim, um vídeo que veio lá dos Estados Unidos, chocou toda uma população, quando na verdade aquilo acontece todos os dias do nosso lado, né? E não em vídeo. Todo mundo já viu alguma situação ao vivo, né? Ao vivo. E nesse caso, se não tivesse esse vídeo, não teria essa comoção toda. Não teria. Mas não teriam acesso, né, a ele mesmo acontecendo todos os dias por perto. Thalita Marinho. Isso vai muito naquilo que disse o Smith há algum tempo e que tornou-se muito conhecida essa frase, que é que o racismo não está piorando, ele está sendo filmado, né? Com esse aumento do acesso nas redes sociais, às redes sociais, com o telefone na palma da mão, as pessoas às vezes não têm atitude, mas filmam.
E a partir do momento que elas filmam, mesmo que não tentem ali impedir algum tipo de ação, seja o racismo ou a violência, outro tipo de violência contra o negro, ela acaba que tá tendo sim uma atitude que é de pelo menos registrar aquele momento, porque a gente sabe também que a impunidade, às vezes, até por falta de provas, ela também existe e existe muito, infelizmente. E quando a gente traz dados, por exemplo, a gente traz dados de que 94% dos brasileiros, por exemplo, reconhecem que pessoas negras têm mais chances de serem abordadas de forma violenta. Nós estamos falando, gente, de uma pesquisa que fala que 94% dos brasileiros, claro, que aqueles entrevistados, acreditam que as pessoas negras têm mais chances de serem abordadas de forma violenta. Por quê? Pela cor da pele? Por quê? Pela forma que se vestem? Por quê? Então, eu acho que é isso, né? Não tá acabando ou não tá piorando, muito pelo contrário. Mas, de fato, agora o racismo está sendo filmado e as pessoas têm acesso. Quando a Tati traz isso desse vídeo, que é dos Estados Unidos, mas que consegue comover, quantos outros casos nós tivemos aqui, depois desse vídeo também, que ganharam os holofotes e que foram ditos e que ganharam as redes sociais apenas porque esse vídeo também estava ainda sendo visto, estava ainda circulando. Então a gente presencia isso todos os dias, o tempo todo, o ano inteiro. Basta a gente entender que aquilo de fato é um racismo, né? Só para responder a Thalita rapidinho, que ela falou esse porquê aí algumas vezes, eu acho que ainda está muito associada à figura do negro a questão da violência. Então muitas pessoas têm medo do negro, medo mesmo. Quando vem o negro correndo, já ficam assustadas, né? Porque associa a algum tipo de violência, algum tipo de agressão, a assalto, essas coisas. E, inclusive, tem muitos negros agora que já tem mais repercussão na internet, né? Que tem muitos seguidores e tal, ajudando outros negros a responder tipos de racismo que eles lidam todos os dias. Porque até pro negro também é muito difícil isso. Como assim que você olha pra mim e acha que eu vou te fazer mal só porque eu tô perto de você, só porque eu cheguei, né? Por que a minha figura te assusta tanto? E essa discussão tem crescido entre os negros também, porque como eu vou responder para que isso diminua? Posso só agora só arrematar, Renata Brito? Eu acho que assim, a questão de George Floyd, ela escancarou, né, a partir de um vídeo, que eu acho que se você para pensar quantas vezes ele fala, né, eu não consigo, I can't breathe, por tanto tempo, aquilo assim é de levar as lágrimas e de revoltar, acho que qualquer cidadão. E eu gosto muito de convocar também a população brasileira para verificar todos os dias as violências diárias que acontecem, né, no nosso quintal, do nosso lado, e que às vezes a gente fecha os olhos, que parece que a gente não vê o que acontece com a nossa vizinhança, se incomoda e se comove muito com o que acontece lá fora, mas esquece das nossas Ágatas, dos nossos João Miguéis e das tantas crianças, jovens negros que são assassinados, mortos, levados pela violência ou são vítimas desse preconceito, como a Fernanda falou, assim, é o olhar, sabe? A gente ignora, né? Então, assim, se comove. Eu acho que essa luta, ela tem sim que acontecer, e acontecer aqui também com essa visibilidade necessária, né? Com discussão a respeito do tema. Não é só ONG, é nosso trabalho também diário de falar sobre esse assunto, porque acontece no nosso quintal também, e todos os dias. E igual a gente fala, não é essa questão do antirracismo, ela não é para ser falada só por negros, não. O branco tem seu papel fundamental nessa luta também, e muito principalmente. Então o branco também precisa ser antirracista. Eu queria falar de uma questão de racismo estrutural. Às vezes a gente está sentado numa sala de espera, esperando uma pessoa muito importante. Se entra essa pessoa e ela é negra, a primeira reação que a pessoa tem, às vezes, é um estranhamento. Como se a pessoa negra não pudesse ter aquela posição, né? Como se tivesse sempre predestinada aos serviços, né? Como é que eu digo? Com salários menores e tal, e não cargos de chefia. Então, isso, tanto este medo que a Fernanda falou, que às vezes está na rua, passa uma pessoa negra correndo, acha que é alguma coisa, tanto nesse outro ponto também, de achar que essa ascensão social não pode acontecer por causa da cor da pele. Isso o racismo estrutural também faz parte, é uma coisa que a gente está dentro da cabeça das pessoas, que também precisa ser trabalhada. E um outro ponto que a Thalita falou ali
que não aumentou ou se aumentou. Enfim, o que acontece é que se uma pessoa vê na internet uma oportunidade de criticar e de ser racista, ela pode acabar levando outras pessoas, estimular, como a Tati falou, a ter aquele comportamento. Então, por isso, cada vez mais é necessária essa reação para que essas pessoas não se sintam estimuladas por um racismo de um ou outro ali, que acontece na internet várias vezes, a gente vê aí, cada dia é um caso, e o que é uma coisa muito triste. Eu queria mostrar para vocês que a gente abrisse, alguém citou aí negros que estão como influenciadores, né? A gente trouxe um aqui, o Instagram dele é @negrobelchior, né? Ele deixa um recado, é o Douglas Belchior, ele é da UNEAF Brasil, também da Coalizão Negra por Direitos, né? Professor de História. Vamos conferir o recado que ele dá? Eu sou Douglas Belchior, sou professor de História, membro da UNEAF Brasil, é um movimento negro que atua enfrentando o racismo através da educação e também construo, representando a UNEAF, a Coalizão Negra por Direitos. É muito importante que as instituições brasileiras, tanto aquelas do Estado quanto as instituições privadas, as instituições da sociedade civil, entrem na luta contra o racismo. Pratiquem o antirracismo, porque isso é o pressuposto para a própria democracia, é o pressuposto para a construção de um país mais justo. A gente não pode permitir, não pode conviver com um país que tem um índice de violência tão alto contra a população negra, contra a juventude negra em especial, que traz para nós dados terríveis de que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Pessoas negras são aquelas que em maioria são mortas também pela ação da polícia, são aquelas que superlotam as penitenciárias, as carceragens, são vítimas e alvo preferencial da postura preconceituosa e racista do próprio judiciário brasileiro, que é seletivo nas suas decisões. São as pessoas negras aquelas que ficam desempregadas primeiro, aquelas que, trabalhando nas mesmas funções, ganham menos. São as mulheres negras aquelas que são mais afetadas pelas desigualdades, pelas violências, pela violência de gênero. O Brasil não pode permanecer convivendo com esse grande câncer histórico que é o racismo no Brasil. É obrigação moral de todos e todas enfrentar o racismo, se dedicar a isso, colocar suas forças para construir um país justo, igualitário no futuro. E essa justiça, essa igualdade passa necessariamente por superar o racismo. Muito bem, vocês acompanharam então esse relato, né, esse recado, vamos dizer assim, essa convocação, acho que ele convoca todos nós a entrar nessa luta, né, defender esta causa. É o Douglas Belchior, da UNEAF Brasil e da Coalizão Negra por Direitos. Quem quiser conferir, gente, o Instagram dele é @negrobelchior. Tati, você queria comentar alguma coisa sobre o que ele falou? Queria. Ele falou uma coisa muito importante sobre a questão, ele fala um câncer histórico, porque já me perguntaram algumas vezes o seguinte, teve a escravidão, mas que dívida histórica é essa que o meu filho tem que pagar se ele não estava na época da escravidão? As pessoas têm que entender que se hoje nós temos mais negros na favela, porque quando acabou a escravidão, os negros não tinham para onde ir. Então eles foram para as favelas, que é um lugar onde o governo já deveria ter levado uma série de coisas que o governo não leva. São pessoas que vivem sem acesso à urbanização, ao básico, ao que está garantido na Constituição. E isso acontece até hoje porque a maioria das pessoas que estão lá são negros, que são considerados pessoas inferiores por causa desse racismo estrutural que a Fernanda comentou. E uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, eu como negra, quando eu vou comentar alguma coisa, quando eu entro em um debate sobre racismo, as pessoas tendem a dizer o quê? Os negros se vitimizam. Só que aí entra esse novo conceito, né, que a gente estava falando do antirracismo. Várias pessoas também brancas estão percebendo que se elas não entrarem nesse debate, esses indicadores não vão mudar. Exatamente. Porque é uma população que a gente tem que lembrar que a população negra, ela foi escravizada, não é uma população escrava, né? Os negros, eles não eram escravos, é uma população, um povo africano que nasceu livre como nós. E aí eles foram
escravizados, por isso a gente tem que também usar esse termo correto, né? Foi um povo escravizado. E aí depois disso, quando se diz, né, Tati, quando assinou lá e disse estão livres, porque foi só no papel, principalmente no início. Você tá livre. E agora? Só que essas pessoas não tinham direitos, elas não se encaixavam na sociedade, e aí daí começou a dificuldade dessa ascensão e de estar na sociedade como um todo, de fazer parte mesmo, de coexistir. Por isso que quando a gente tem, por exemplo, esses sistemas que tentam corrigir, cotas, por exemplo, né, que vem para corrigir, é isso, a possibilidade da o negro de sair do mesmo lugar, de tentar sair do mesmo lugar, porque o negro e o branco eles não saem do mesmo lugar numa disputa. O branco já sai na frente, por quê? Ele tem uma educação melhor, ele tem acesso à saúde, ele tem acesso a lazer, ele tem acesso à informação. O negro começa de baixo, porque ele não tem essas possibilidades e ele tem que correr atrás para chegar ali e talvez alcançar alguma coisa. E caso alguém que esteja ouvindo ou nos assistindo ainda pense, isso que essas meninas estão falando é um mimimi, eu separei aqui alguns dados que mostram que a população negra sofre do nascimento até a morte. Tati, eu vou te pedir para segurar esses dados só um minutinho, que a gente já está com a nossa entrevistada, né, conectada com a gente. Vamos chamar ela, depois a gente volta com esses dados, sim. Tá. Nós vamos conversar agora com a Cristiane da Silva Ribeiro. Ela é psicóloga, ela é do coletivo de mulheres negras. É Enizinga que fala, Tati? Falei corretamente? Vamos perguntar para ela, explica pra gente também. É mestre em promoção de saúde e prevenção da violência pela UFMG. Cristiane, muito obrigada pela disponibilidade, pela participação aqui com a gente. Não interessa. A gente falava agora há pouco sobre a expressão caminhos para combater o racismo, que cresceu em mais de 5.000% de 2019 para 2020 aí nas buscas do Google. A gente pode ficar feliz, já pode começar a ficar feliz com esse resultado ou ainda é cedo? Olá, gente, boa tarde. Agradeço já de antemão o convite. Coletivo de Mulheres Negras Nizinga. É uma rainha negra extremamente importante, né? Nessa história que a gente está reconstruindo aí cotidianamente. Bom, eu acho que a gente chegou num ponto que não dá para recuar, né? Talvez essas pesquisas estejam demonstrando justamente isso. As pessoas têm procurado se informar nessa lógica, né, de uma sociedade fundada e pensada a partir de uma lógica racista e do custo que todos nós, e aí falando, né, especificamente da sociedade brasileira, todos pagamos por isso, né? Simplesmente, talvez a gente ainda não tenha muitos resultados assim, efetivos para comemorar, mas só esse movimento, né? Essa nomeação, né? Quando a gente fala racismo, é privilégio, tem uma estrutura que suporta todas essas coisas. Então, a gente já está partindo de um avanço que o mito da democracia racial brasileira sempre foi muito eficaz em negar isso e reduzir as questões do racismo e do privilégio brasileiro a questões pessoais, né? Era eu que não me esforçava o suficiente para acessar determinado espaço. Então, nessa perspectiva, é um avanço incrível a gente ter cada vez mais pessoas brancas, negras se informando e se formando, né, nesse conteúdo. Flaviane. Cristiane, eu queria até debater com você sobre esse crescimento da extrema-direita no mundo, que eu vi recentemente, né, por conta aí do protesto do Lewis Hamilton na Fórmula 1, pedindo a prisão de policiais norte-americanos no caso da morte, né, de uma mulher negra, profissional da saúde nos Estados Unidos, que a polícia invadiu a casa dela e disparou várias vezes por conta de uma suspeita de tráfico infundada, né, por tráfico de drogas. E se questiona muito essa questão do crescimento da extrema-direita, que inclusive branca, nessa questão do combate ao racismo. Como que o movimento entende, né, e luta contra isso também, porque querendo ou não, as duas coisas andam juntas, né? Essa luta contra o racismo e a política, e nesse movimento de extrema-direita quase que fundamentalista junto. Como que vocês trabalham, né, nessa luta? Bom, acho que é fundamental a gente partir do pressuposto de que essas pessoas sempre tiveram aí e sempre
enfim, os esforços, né? Se a gente tem um deslocamento, vamos pensar num fenômeno um pouco mais mundial, se a gente tem um deslocamento da Europa, né, do centro do mundo como sujeito universal, branco, heterossexual, homem, desse lugar de sujeito universal, e outras narrativas começam a se inserir nisso, né? A gente pode, uma das possibilidades é fazer essa leitura de que todos os esforços vão ser feitos para fazer a manutenção desse lugar. E aí o conservadorismo e o fundamentalismo aparecem muito nessa perspectiva, né? Você tem movimentos democráticos, né, antirracistas, antissegregatórios de modo geral, né, para além da questão da raça, da religião, né, do machismo. Você tem uma série de eventos e movimentos, né, se fortalecendo, fortalecendo suas estruturas na perspectiva desse combate, e aí, de fato, você vai ter essa onda conservadora, o fundamentalismo, né, esse conservadorismo também nessa busca de se fortalecer. E nessa lógica racista, né, nessa lógica de uma construção fundada na escravização de pessoas, na segregação, a política e o poder estão em determinadas mãos, né? E isso, de fato, causa uma série de desafios, porque você tem pessoas em lugares de muita influência, de muito poder, né, com muitas possibilidades de aumentar cada vez mais o caos, a violência, o extermínio, né, das populações segregadas. Cristiane, quando a gente fala das crianças, a gente tem ações, por exemplo, quando as crianças estão ali fazendo desenho e falam, pega o lápis da cor da pele, que a gente sabe que é também um movimento de racismo, mesmo que talvez não tão explícito para as escolas assim, que a gente sabe que é papel também dos pais tentar mudar isso. A Unicef lançou há 2 anos uma campanha que chama Por uma Infância Sem Racismo, encabeçada inclusive pelo Lázaro Ramos. Então a gente vê que essa campanha para que essas crianças tenham em mente de fato o que o racismo representa, ela já precisa começar desde cedo, aliada à base da educação também nas escolas, né, naqueles centros de convívio onde as crianças passam a maior parte do dia, mas a gente sabe também que isso ainda é pouco realizado. Seria um passo muito importante que a escola tenha esse papel fundamental de combater o racismo? Eu acho que é fundamental o nosso avanço em pensar o racismo na sua perspectiva estrutural. Significa que toda e qualquer estrutura está imersa e é fundada nessa mesma lógica, né? E quando a gente pensa na educação, ela tem um papel fundamental nisso, né? Se a gente for pensar que a população escravizada, né, a população negra, sempre se reconheceu nos livros de história a partir de figuras com grilhões, menos, né, figuras com esse traço de um menos, né, menos intelectualmente menores, estereotipadas, seja na sexualidade, seja na questão de uma figura de marginalidade, e aí não é menos diferente, não é menos impactante a primeira infância com esse lápis cor de pele que nunca era a sua própria pele. E aí eu acho que é importante a gente pensar, por exemplo, na Lei 10.639, na Lei 11.645, que são legislações, né, que trazem esse compromisso de um Estado em se haver com isso na perspectiva, né, da sociedade brasileira, e que não foram efetivamente implementadas. É fundamental, né? Eu acho que hoje essa lógica do antirracismo, talvez o principal ganho dela, aliada à questão, né, dessas redes sociais, porque hoje as pessoas elas são convocadas o tempo todo a marcarem uma posição. Não há neutralidade, né, numa lógica de racismo. Ou você é contra ou você é a favor, né? Você não tem como ficar neutro nessa discussão. Então essa perspectiva antirracista traz essa convocação para todos os âmbitos, e a gente precisa de ação, fato, né? Seja no lápis cor de pele, que hoje isso
tem avançado muito, a gente tem uma cartela de cores de pele hoje, mas que infelizmente, né, com as proporções aí do Brasil, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de fazer essa discussão de uma forma mais ampliada e de fazer com que isso alcance cada vez mais pessoas, né? Tati. Cristiane, como você enxerga aí o Brasil em termos de perspectivas, levando em conta que a gente vive um contexto em que as pessoas negam políticas de cotas e até mesmo a importância da figura do Zumbi de Palmares tem sido questionada oficialmente, né? Como você avalia aí, né? Quais os novos caminhos nessa luta aí no Brasil? Cristiane, eu vou te pedir só, antes de responder, eu vou só ler um ouvinte aqui, fez uma consideração referente a cotas, que aí a Cristiane pode responder a ele também junto com a sua pergunta, tá, Tati? Ele fala assim: com todo respeito, tem muitos amigos negros que discordam do posicionamento de vocês. O simples fato de existirem cotas já seria o suficiente para segregar a população brasileira. Qual seria o conceito das cotas ter a pele negra? Pois existem estudos que dizem que o DNA da população brasileira é um dos mais miscigenados do mundo. Discordo da política de cotas. Esse é o Michael ou Michael que mandou pra gente. Então, Cristiane, se puder responder a questão da Tati, também a este internato ouvinte que mandou essa consideração. Bom, a gente vive numa perspectiva democrática, né? E isso significa considerar a diversidade de opiniões. Mas acho que a gente chegou num ponto de discussão da questão racial no Brasil que não se trata mais das opiniões, a gente está trabalhando com dados. A gente tem essa lógica do mito da democracia racial, de um país miscigenado, né? Como que a gente vai conseguir separar quem é branco e quem é negro no Brasil se a gente é miscigenado? Quando a gente olha para a turma de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e quando a gente olha para qualquer unidade do sistema prisional de Minas Gerais, a gente consegue saber quem é negro e quem é branco. Quando a gente pensa nas cotas raciais, como se isso fosse aumentar a segregação, a gente sempre teve cota no Brasil, né? Só que as cotas sempre foram brancas. Esse é um ponto. O que a gente tem tentado, a partir de ações afirmativas, é garantir agora cota para pessoas negras, para pessoas que historicamente foram subalternizadas e relegadas a outros lugares, né? A gente pode pensar que a gente sempre teve cota, só que ela sempre foi 100% branca. Então, é o mínimo, sabe? Assim, essa reparação não é um favor, né? O que a gente está dizendo é que tem um ponto na nossa estrutura que garante pessoas brancas dentro e pessoas negras fora. A gente precisa pensar isso para além do comportamento, para além de cada pessoa só no nível individual, a gente tem que pensar isso no nível da estrutura e por isso que as ações afirmativas são tão importantes assim e fundamentais, né? Porque já não se trata mais do que eu acho ou do que cada um de nós acha. A gente construiu a partir de muita luta, né? Muito movimento, né? A entrada na academia, a produção de dados científicos qualificados, comprováveis, garantir na sociedade brasileira de que a cota não é favor, né? Que a cota não é esmola, né? Como nos diz Bia Ferreira na música, assim. São fatos contra, né? Não tem argumentos que reduzam isso. Cristiane, infelizmente nosso tempo acabou, mas a gente poderia ficar aqui conversando muitas horas ainda, mas queria te agradecer, viu, pela disponibilidade de participar aqui do Interessa. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Gente, conversamos então com a Cristiane da Silva Ribeiro, ela é psicóloga do coletivo de mulheres negras Nizinga. Eu pesquisei, né, porque eu não conhecia, pesquisei aqui, ela foi muito importante na luta anticolonialista, né,
Então vamos lá, muito bem, é assim que a gente faz, a gente vai aprendendo, a gente quando vê uma coisa que a gente não conhece, né, uma palavra, uma pessoa, um personagem, a gente vai estudando e a gente começa a entender melhor as coisas. Muito bem. Gente, nós vamos pro intervalo rapidinho. No próximo bloco, olha só, tem coisas muito legais. Nós vamos mostrar, nós vamos conversar com o Carlos. Ele criou o projeto Respire, Advocacia Antirracista. Eles oferecem esse trabalho de advocacia para quem sofre racismo e é gratuito. Então é muito bacana da gente conhecer, para a gente poder indicar para as pessoas que realmente precisarem. E vamos mostrar também o pessoal dessa campanha, né? Do pessoal da Anne Galvão, da Change.org, falando aí dessa campanha que eles estão fazendo. Daqui a pouquinho, aqui no Interessa. Não saia daí. Daqui a pouco tem mais Interessa. Trânsito na Super. No caminho para a região central de Belo Horizonte, fluxo muito bom agora nas avenidas Pedro I e Antônio Carlos. Trânsito bom também na Avenida Presidente Carlos Luz. Se a sua opção é a Avenida Cristiano Machado, siga tranquilo, nenhum ponto lento até o túnel da Lagoinha. Movimentação boa também nesta quinta nas avenidas Pedro II, Tereza Cristina e Amazonas. No complexo da Lagoinha, somente o viaduto oeste é que tem trânsito carregado no sentido túnel da Cristiano Machado. Vedacity é que garante uma casa saudável e livre de umidade. Vedacity agora tem nova embalagem. Vedacity, todas as soluções numa só marca. De segunda a sexta, às 4 da tarde, a 91.7 entra em modo de alerta. Alerta Super. As principais notícias, entrevistas, prestação de serviço. Uma linha direta dos ouvintes com os governantes. Apresentação, Ricardo Sapia. Alerta Super, porque se é notícia, é super. Rádio Super. Proteja-se do coronavírus, evite aglomerações e mantenha a distância das outras pessoas. Prefeitura de Belo Horizonte. Agora você pode ter notícias do seu time a qualquer hora e em qualquer lugar. Skill de notícias do Galo e Cruzeiro na Alexa. Para acessar é simples. Baixe o app Amazon Alexa na sua loja de aplicativos, disponível na Apple Store e Google Play. No aplicativo, vá para a página de Skill e Jogos. Em pesquisa, digite Notícias do Galo ou Notícias do Cruzeiro. Ative a skill do seu time e diga: Alexa, quais são as notícias? Lembre-se também de ativar as notificações. É assim, tudo fresquinho, tudo selecionado e com a maior economia. Tudo no EPA é assim, baratíssimo. Alho a granel quilo 14,80. Batata doce roxa ou beterraba quilo 1,48. Batata inglesa quilo 1,78. Brócolis 250 gramas 2,58. Ofertas válidas somente nessa quinta, 17 de setembro. EPA, porque baratíssimo. Só aqui. Pague suas compras com auxílio emergencial. Toda segunda, os jornais do Tempo e Super Notícia terão um novo e reformulado caderno de esportes com 16 páginas. A cada semana, um tema especial com tratamento diferenciado, com mais páginas, infográficos, entrevistas e muita informação sobre os principais campeonatos regionais, nacionais e internacionais, além, é claro, da cobertura dos principais eventos do fim de semana, com foco nos clubes mineiros. Fique ligado! O feriado está chegando e no Porto Belo Resort Safari vai ser tudo de bom. Aproveite este paraíso no feriadão de 12 de outubro com toda a família. Diversão, opções de lazer ao ar livre e muitas aventuras para as crianças. Porto Belo Resort Safari. Todas as medidas de proteção estão garantidas. Reserve já. Ligue 0800 282 0868. 0800 282 0868. Seu feriado vai ser inesquecível. Confira outros pacotes e promoções no site portobeloresort.com.br. Trânsito na Super. O trajeto ficou difícil agora na BR-040, na saída de Contagem para BH. Quem tá no volante já começa a reduzir a velocidade ali na altura do bairro Califórnia, vai assim até o encontro com o anel rodoviário. Por enquanto, sem registro de ocorrência. É o grande fluxo do horário. Melhor alternativa para você que sintoniza a Super aí na região da Ceasa e precisa dirigir sentido BH ou até mesmo anel rodoviário, Avenida Helena de Vasconcelos Costa e depois a Via Expressa. Tá bem mais tranquilo. Ame cada cantinho da sua casa com a Santa Cruz Acabamentos. Ligue 21 26 mil e aproveite os preços baixos.
Elas estão de volta. Interessa na Rádio Super. Isso aí, estamos de volta. Hoje nós estamos falando da luta antirracista que está aí ganhando o mundo, ganhou o mundo, está ganhando também as redes sociais, como mostraram aí alguns dados do registro de buscas do Google e também algumas informações aí da Change.org que a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho. Gente, daqui a pouquinho a gente vai ler as participações que estão chegando também no nosso Facebook, no nosso YouTube, tem também no Twitter, mas a gente precisa conversar, a gente precisa mostrar primeiro que as pessoas estão pensando na rua sobre isso. A gente perguntou o que elas fariam se presenciasse uma atitude racista, como que elas lidariam. O que o senhor faz quando vê uma situação de racismo? Um absurdo, né? No mundo que a gente vive hoje, né? Você ainda vê acontecer isso, é uma coisa absurda. E o que o senhor faz quando vê uma situação assim? Indignado com isso. Não é coisa que se faz com um ser humano, não. Eu fico indignada. Eu tento me posicionar. A gente se sente muito humilhado, né? Que eu acho que o ser humano, ninguém é melhor do que ninguém, não é? Eu acho que todo mundo tem que ser bem tratado, né? Eu fico indignado. É inviável encarar uma dessas. Eu falo, peraí, gente, aí eu vou pro lá, vou defender, né? Obviamente. Eu tento, se for uma cena que eu estou vendo que seja violenta, de alguma forma eu vou tentar defender a pessoa que está sofrendo o racismo, mas eu também fico pensando se eu devo entrar no meio ou não, ou se eu tenho que chamar a polícia. Realmente é uma situação complicada. É complicado, depende muito do lugar onde eu estou, mas eu tento fazer alguma coisa, eu tento intervir de uma forma que também não atrapalhe, né? Eu acho que a gente tem que tentar impedir aquela situação, impedir a agressão de qualquer forma e, se for necessário, denunciar, se for necessário chamar a polícia. Eu acho que é necessário impedir esse tipo de situação. É meio complicado, né? Eu acho que cada um reage de um jeito, mas se não houvesse agressão nem nada, eu simplesmente não faria nada, porque eu ignoro. Agora, se houvesse assim, agressão, alguma coisa, eu partia pra cima também, porque, né? Eu não vou apanhar. Mas se houvesse alguma coisa, eu ignorasse. Eu não ia. Eu acho que não teria outra reação, não, sabe? Olha, naturalmente, ainda bem, eu não lembro de ter presenciado nenhuma atitude de racismo. Não me recordo realmente. Então, dizer o que fazer, ele é meio, nesse momento assim, tão inesperado, apesar de sabermos que infelizmente isso acontece com frequência, mas nos deixa completamente estupefatos, é o que eu imagino. Agora a reação só no momento. Gente, uma das palavras que a gente mais ouviu aí nesse Povo Fala foi indignação. E acredito que essa indignação foi o que levou um grupo de advogados a criar o projeto Respire Advocacia Antirracista. Eles oferecem atendimento jurídico de graça às vítimas, né, de racismo. Atuam em Minas Gerais, na Bahia, no Distrito Federal e também em São Paulo. Quem explica um pouco pra gente sobre esse serviço é o advogado Carlos Santos. Ele é o idealizador do projeto Respire. Quem quiser pesquisar também no Instagram é @respire.advocacia. Carlos, uma boa tarde para você, muito obrigado pela sua participação. Conta pra gente um pouquinho como que funciona o projeto Respire. Uma boa tarde a todos, ouvintes, uma boa tarde pessoal da rádio. Agradeço muito o convite e o espaço por estar aqui. Bom, o Respire é uma iniciativa que nasce justamente dessa indignação, né, da inquietação que o racismo nos causa. E da necessidade de ir além dessa indignação, né? A indignação é importante, mas ela por si só não resolve. É preciso ações mais concretas. E o Respire, ele vem nesse sentido, a alternativa, com a necessidade de socialização das pautas raciais, né? As pessoas, elas podem nos procurar através das nossas redes sociais. Lá elas encontram um formulário para preencher e nós entramos em contato.
Ô Carlos, eu queria te pedir para diferenciar pra gente, pro nosso ouvinte também, racismo e injúria racial. Isso quando a gente vê por aí quando os casos vêm à tona e aí vão pra polícia, pra justiça, tem essas duas nomenclaturas. Qual que é a diferença em termos de lei? Então, basicamente, a lei de racismo ela define uma série de condutas como criminosas. Eu vou me ater especificamente naquelas similaridades com o crime de injúria racial. A injúria racial ela está prevista no Código Penal, né, no artigo 140, parágrafo 3º, e é uma espécie de ofensa direcionada a alguém em razão da cor da pele, né, uma ofensa motivada pelo preconceito. Já o crime de racismo é uma ofensa também, só que dirigida a um grupo indeterminado de pessoas, a uma coletividade. Não há um sujeito específico que seja a vítima daquilo, mas todo um conjunto de pessoas. Essa é basicamente a diferença entre os dois institutos, né? Carlos, a procura pelo serviço, como é que ela é? Ela aumenta depois de algum fato, quando a gente vê, às vezes, midiático, alguma forma de racismo, né? Aparece mais na mídia, nisso as pessoas começam a denunciar ou procurar mais ajuda. Como é que é essa procura? Ela é flutuante? Até agora, nós tivemos uma procura estável, né? Nós estamos com uma média de 12 casos, uma média não. Hoje nós atendemos 12 casos do início do projeto, que foi dia 22 de agosto, até ontem. Então, assim, é uma procura significativa. Dentre esses casos, os mais comuns são de injúria racial, mas há casos de ameaça, há casos de discriminação no ambiente de trabalho. Ô Carlos, e eu queria também só que você elencasse pra gente quais são as penas previstas para cada um desses crimes. O que prevê o racismo e o que prevê a injúria racial. E trazer pra gente, assim, como é possível chegar até você. As pessoas interessadas em fazer a denúncia, ela procura o quê? Vai aonde em primeiro lugar? Curiosamente, a injúria racial e o crime de racismo que é a ela similar, eles têm a mesma pena. A diferença vai é que o crime de racismo ele não prescreve. A Constituição ele é imprescritível e inafiançável, mas na resolução do Superior Tribunal de Justiça, que também reconhece a prescritibilidade e inafiançabilidade do crime de injúria racial. Então, eles são meio que hoje equiparados. Obviamente que a aplicação desse entendimento do STJ fica a cargo de cada juiz, mas sempre a possibilidade de recorrer ao tribunal, né? A forma como as pessoas... Sim. Pode continuar, por favor, Carlos. Só respondendo, as pessoas elas podem nos procurar diretamente pelas nossas redes sociais, no Twitter ou no Instagram, preencherem um formulário. A partir desse formulário, nós entramos em contato com as vítimas, fazendo todo o acolhimento, todo o atendimento, pegando mais detalhes, né, provas, enfim, tudo que a pessoa tiver para poder colaborar com o caso. Iniciamos o trabalho propriamente dito de assistência. Final, a ideia é dar todo esse acompanhamento, né, e orientação. Muito bem, Carlos, eu queria te agradecer pela participação aqui no Interessa e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade, é um prazer para mim, tá, gente? Enfim, estamos aí para atendê-los e ajudar no que for possível. Muito bem, muito bacana, gente. Conversamos então com Carlos Santos, ele é advogado, criou aí o projeto Respire, Advocacia Antirracista, só repetir no Instagram, @respire.advocacia. Muito bem, gente, tem mais uma, eu quero mostrar para vocês, olha só, a internet, como a gente falou um pouco mais cedo, ela é um terreno, né, no qual as pessoas aproveitam para praticar crimes, porque acha que não tá mostrando a cara, que não tá aparecendo, que não tem como saber, né, e então isso acaba fazendo surgir, aparecer coisas que até então a gente não via, né? Ofensas, injúrias, enfim. Mas também se mostrou então um terreno fértil na luta antirracista, né? Uniu o mundo inteiro. Olha só, o abaixo
abaixo-assinado que pede justiça para o caso do George Floyd, hospedado na plataforma digital Change.org, tem recorde de apoiadores. Quem conta pra gente é a Anne Galvão. Ela é conselheira de diversidade e inclusão da Change.org, que também fala sobre a nova campanha aí que está sendo lançada. Vamos conferir. Eu sou a Anne, conselheira de diversidade e inclusão da Change.org. A petição Justiça para George Floyd ultrapassou o recorde que a gente tinha anterior de assinaturas, que era de 5,5 milhões. Agora a gente alcançou 19,5 milhões de apoiadores pedindo justiça para George Floyd. Por conta disso, todos os escritórios da Change passaram a rever suas políticas para ter uma ação propositiva na luta antirracista. E no Brasil a gente está lançando essa campanha Vidas Negras e nessa campanha nosso principal objetivo é o de divulgar a página changebrasil.org/Vidas Negras, onde a gente reúne 90 histórias, 90 abaixo-assinados sobre violações de direitos de pessoas negras que estão procurando por soluções, que estão pedindo justiça e que precisam do apoio da sociedade em geral. Para divulgar essa página, nós fizemos uma série de materiais, entre eles um vídeo manifesto que tem contextualização histórica, dados, estatísticas sobre a exclusão e a opressão da população negra no Brasil. Nas nossas redes sociais a gente também vai trazer conteúdos como a explicação de alguns conceitos como antirracismo, privilégio, genocídio, justiça racial, discriminação racial, explicando o que é, por que é importante, como praticar, como combater, e uma linha do tempo com marcos legais sobre a negritude, que excluíam e depois que garantiam direitos para essa população. Tudo isso com a intenção de sensibilizar a população em geral para essa causa, para perceber que a luta antirracista é uma luta de todos nós, não é da população negra, e trazer essas pessoas para assinarem esses abaixo-assinados e demonstrar a solidariedade delas com as pessoas que estão, infelizmente, sofrendo racismo diariamente na nossa sociedade. Muito bem, gente, vocês conferiram então o recado da Anne Galvão. Nessa campanha que ela citou, o Douglas Belchior, que a gente ouviu lá no início, ele também participa dessa campanha e tá aí bem bacana. Eu quero pedir a Tati para trazer os dados dela. A gente tá aí na reta finalzinho do programa, mas ela tem um monte de dados ali para passar pra gente. Exatamente, como eu tinha dito lá no início do programa, toda vez que um negro chega para falar de racismo é visto como mimimi. Preocupada com isso, eu me muni de alguns dados que não foram feitos por mim, para a gente conseguir mostrar para quem ainda duvida que exista essa diferença, esse privilégio, né, que a gente vem falando. Olha só, desde o nascimento, olha só, 50,7% das crianças negras que morreram foram por causas evitáveis. Quando a gente pega entre os brancos, isso cai para 39%. O percentual de negros que são analfabetos no Brasil é de 9%. De brancos é 3 vezes menor, só 3%. Só 55% da população negra consegue cursar um curso superior, mesmo com as cotas. Entre os brancos, pula para 79%. Quando a gente fala de mercado de trabalho, gente, o salário médio dos negros é cerca de 70% do salário recebido pelos brancos nas mesmas funções. E aí, quando a gente pega aí as mulheres negras, elas são mais vítimas de violência doméstica e obstétrica, e para finalizar esse ciclo, os negros são, mesmo sendo 54% da população, mais 71% das pessoas assassinadas no Brasil são negras. Resumindo, gente, que a gente falou que agora há pouco, vocês não ouviram, não? Foi no intervalo, mas igual a gente falou dos dados, todos os dados que você pegar com coisas ruins, né? Vamos dizer assim, dados o mapa ruins, da violência, tudo com o negro é pior. Ontem, por exemplo, eu estava estudando sobre situação de violência com crianças e adolescentes. Já é um número grande de mortes e de pessoas, de crianças e adolescentes nessa situação. Com os negros é ainda pior. Então todos esses dados, né, que a gente está falando de estupro, de violência, de desemprego, com a parcela dos negros é ainda maior. Então ainda vem falar que é mimimi. O mimimi é a dor que não dói em você. Mimimi é a dor que dói na outra pessoa. E tudo passa por onde? Pela forma como os negros, como nós negros ainda somos vistos na sociedade e
como essa questão histórica, né, a questão de acesso mesmo. Porque assim, por que tem mais negros nos presídios? Primeiro, quando um negro é encontrado com uma buchinha de maconha, é traficante. Um branco é encontrado com um helicóptero de cocaína, não é nada. Então, assim, a impunidade é muito maior entre os brancos, né? Muito bem, Tatiana. Eu queria saber se aquele que dizem que estava sendo investigado por tráfico de animais silvestres, da cobra, né? Se ele fosse negro, se eles iam falar estudante, não sei o que, ou se já ia usar... Não, se ele fosse negro, ele ia ser acusado de estuprar a cobra, porque tudo com negro, o trem é a gente ri, mas é pra chorar nesse caso. Gente, considerações finais, nós estamos aqui na reta. Eu achei esse programa tão maravilhoso, gente. Não dá pra ficar fazendo piada, igual a gente faz nos outros programas, de ficar rindo, mas é um tema tão sério, mas tão bom pra sair daqui leve. Muito feliz. Flávia, seja cirúrgica, mostre seu livro. As meninas vieram cheias de coisinhas pra mostrar. Gente, as meninas são lindas. Mostra aí. Recomendo a leitura de Não Basta Não Ser Racista, Sejamos Antirracistas, de Robin DiAngelo. Eu acho que essa discussão ela é mais do que necessária e se indigne, se posicione. É porque eu fico mexendo, né, gente? Desculpa, eu tô muito emocionada com as palavras de Tatiana Lagoa. Faço delas as minhas. Então, recomendo. Muito bem. Tati, te deixo palavras finais. Tô vendo então, gente, olha só, enquanto Flaviane trouxe aí o livro, eu quero tirar uma dúvida que é muito recorrente. As pessoas, quando veem cabelo black como o meu, perguntam o quê? Gente, que pente que penteia isso? Vai quebrar o pente. Não, gente, trouxe uma informação. Esse é o pente que me penteia. Pra quem não conhece, chama pente garfo. É maravilhoso e é ele que deixa meu cabelo assim pra cima, olha só. Dá pra usar, branco pode usar também se quiser, mas prazer, pente garfo. Não tem contraindicação. Esse é o pente garfo que o Babu usava no Big Brother, vocês lembram? Alguém ele continua usando ainda. Alguém lá estranhou. O que é isso? Não sei o que. Mas é isso, então, ó. Se tivesse assistindo nosso programa, não ia cometer essa gafe, né? No próximo BBB. Fernanda Viegas. Eu também vim de livrinho hoje, mostrando aqui a capa pra vocês, de Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Ela que tá por aí fazendo um trabalho belíssimo e divulgando muito essa luta. Então, além da importância de você reconhecer, sair da ignorância e entender o que a gente discutiu hoje, entender o que é o racismo, é possível enfrentá-lo. Então esse livro te ajuda a pelo menos iniciar na caminhada, entender um pouco e ficar também aí estimulado a entrar nessa luta antirracista. Thalita Marinho, bonitinho, gente, é pequenininho ali, eu adoro. Manual pequeno mesmo. Pequeno manual. Renata, só aqui para os nossos ouvintes, porque muita gente participando da live hoje, mas infelizmente, né, a gente não teve tempo de registrar. O resultado da nossa enquete, 56% das pessoas escolhendo a opção número 3, que é a luta antirracista está chamando a atenção. Eu não trouxe o livro porque eu não tenho os dois, mas eu deixo a recomendação de 2 livros para crianças. O primeiro é Cor de Gente, Gente de Cor, de Maurício Negro, e o segundo é Zumbi Assombra Quem? Escrito aí por Alan da Rosa, 2 livros que ensinam as crianças aí a entender o que é o racismo e, é claro, a não cometerem esse tipo de situação, porque, como eu disse e como foi dito aqui, essa luta antirracista ela tem que começar já na base, na educação. Muito bem, só ler uma participação aqui, gente. O Felipe Pedrosa tá falando fogo nos racistas, o Fabrício Gustavo falando não basta ao racismo, e a Márcia falando, infelizmente no século XXI o racismo jamais vai acabar. Vai sim, Márcia, começar dentro de cada um de nós. Se cada um de nós começar nessa luta antirracista, a gente pode conseguir, sim. Um beijo pra todo mundo, @programa Interessa, segue a gente no Instagram, a gente volta amanhã pra falar de sexo, porque amanhã é sexta-feira, sexo. Tchau,